recebendo aqui Marcelo Duarte, que é mundialmente conhecido aí, ó, pelos Guia dos Curiosos, é verdade? É verdade, Marcelo, ó, Guia dos Curiosos, que foi quem trouxe pra gente essa coisa da cultura. O pessoal fala de cultura pop. Cultura inútil, fala. Na verdade, era cultura inútil, nem era pop agora. Que deu certo. Então, era cultura. Porque você não ia fazer nada com isso, né? Com essa informação. Você não vai fazer nada com essa informação, faz assim. Mas hoje chama cultura pop, né? Tem uma coisa engraçada sobre cultura inútil, porque quando eu lancei o livro, eu não tinha vergonha de dizer que tinha também cultura inútil. Mas a revista Veja fez uma matéria na época, porque o livro estava na lista dos mais vendidos em primeiro lugar. Então, eles, assim, era obrigatório na Veja, quando o livro chegava em primeiro lugar, virava matéria. E eu virei primeiro lugar na Veja, e eles foram fazer uma matéria. Mas era uma matéria que não foi nada simpática. Porque eu já tinha passado pela Veja, e aí fizeram toda a matéria em cima de informação que não servia para nada. Né? Bom, aí passa o tempo e tal, aí eu lancei o Guia dos Curiosos Esportes, logo depois. E no Guia dos Curiosos Esportes, eu fiz Não, mentira. No próprio Guia dos Curiosos, eu fiz uma brincadeira de quantas pessoas o Arnold Schwarzenegger matava por filme. É uma bobeirinha, assim. Né? Então, eu coloquei o Arnold Schwarzenegger. Eu peguei as fitas VHS, que talvez algumas pessoas mais jovens não saibam o que é. Não sabe mesmo. E fiquei contando quantas pessoas... Você assistiu os filmes? Todos os filmes, para contar o número de mortos. Inclusive, depois, quando o livro estava quase pronto, estreou no cinema 1. Eu falei, e agora? Eu preciso ver. Aí fui para o cinema para contar o número de mortos. Não tinha vídeo ainda. Porque no VHS era fácil, né? Eu ia e voltava. Aí no cinema, de repente, estou lá contando, né? E aí tem uma cena que tem um monte de gente no elevador, né? Aí vem o elevador e tal. Aí abre a porta, tá lá o Schwarzenegger lá de fora, mata todo mundo do elevador. Falei, eu não contei quantas pessoas estavam dentro do elevador. Aí tive que ficar mais uma sessão para contar. Para poder contar. Bom, aí eu escrevi isso no livro, que a Veja falou que era tudo informação inútil. E aí, um ano depois, eles deram uma matéria sobre o aumento da violência no cinema. E de onde pegaram as informações, né? Daquele livro que não servia para nada. Olha que coisa, tá vendo? Mas eu preciso contar uma história do Padre Juarez. Depois eu conheço o programa ao vivo, que a gente desembesta a falar. É verdade. Aí o apresentador falou, bom, acabamos. Acabou e pronto. Padre Juarez tem uma história maravilhosa de ter salvado, sem querer, o namorado da minha filha, Beatriz. Porque assim, a minha filha começou a namorar, né? E ia apresentar pela primeira vez um namorado para a família. Aí ela teve uma ideia de falar assim, puxa, o menino não ficar sem graça. Isso. Eu vou levar, porque todo domingo nós íamos tomar lanche na minha mãe. Então ia todo mundo lá. E ela falou, bom, em vez de levar na sua casa, eu vou levar na casa da vovó. Isso. Porque ali, né, tem mais chance do menino, né, não ficar tão sem graça. Tão constrangido mais gente. E outros assuntos, vai ficar... A atenção não vai ser nele, né? Então aí ela falou, olha, pai, eu vou levar ele lá, mas olha lá o que vocês vão perguntar. Ela estava preocupada e o menino mais ainda. Bom, então, estamos esperando o menino, tal. De repente, chega a Beatriz com o menino, mas logo em seguida... Chega o Padre Juarez. Eu cheguei junto, verdade. A minha mãe falou, eu convidei o Padre Juarez para tomar lanche com a gente. Aí chega o Padre Juarez, né? E aí chega o Padre Juarez com um capacete embaixo do braço. Verdade. Aí o Padre Juarez chega com um capacete. Verdade. Assim, né? Padre Juarez, que capacete é esse? Ele falou, eu vim com a minha Vespa. Com a Vespa? Vim com a minha Vespa, tá lá embaixo. É verdade. Aí ninguém mais lembrou do menino. Ninguém lembrou dele. Ele apresentou, depois no final falou, esse aqui é o meu nome. Ninguém. Só o Padre Juarez, como tem a Vespa, não sei o quê. O Padre Juarez, a Vespa, o capacete, não sei o quê. Foi a estratégia mais bem feita. Ninguém lembrou do menino lá, aí descemos para ver a Vespa. Foi mesmo. Tiramos foto com a Vespa. Foi mesmo. Agora eu tô lembrado. Ali em Pinheiros, né? Que sua mãe mora ali em Pinheiros. Exatamente. Ninguém soube do menino mais. Verdade. Aliás, estão namorando até hoje, não, né? Não. Então, não. É verdade. Pior que agora, casou com um palmeirense. Não é possível. Olha, vocês... Marcelo,
O Marcelo, ele conhece tudo, mas quase tudo dele termina em futebol, porque ele gosta muito de futebol. Muito de futebol. Aqui, ó, o que são os Kikos Marinhos? Acompanhe esse que é um dos vídeos mais vistos no canal do Guia dos Curiosos. Veja só. Kikos Marinhos. Quem são, o que são, de onde vieram, o que eles querem de nós? Os Kikos marinhos foram inspirados em microcrustáceos parentes dos camarões, chamados artêmias, são do gênero Artemia. Esses microcrustáceos não passam de 2 centímetros, eles são bem pequenininhos. Tem 11 pares de patas especializadas que servem tanto para filtrar os alimentos, ou seja, captar lá as algas que eles se alimentam, quanto também para captar oxigênio na respiração. E também tem algumas características engraçadas. Tem os olhos pedunculados, iguais os caranguejos, que ficam aqueles olhinhos balançando aqui em cima. E aí tem os pares de antenas no macho, que também servem para a cópula. As fêmeas têm uma bolsa incubadora que é como se fosse um útero externo, onde dá para diferenciar macho e fêmea porque você consegue ver os ovinhos ali dentro. E o que é mais curioso nesses animais é que eles têm uma adaptação muito interessante, possivelmente porque eles viveram antes milhões de anos em lagos muito salgados. Então eles foram desenvolvendo uma adaptação para conseguir sobreviver quando as condições não estiverem muito boas. Então eles produzem cistos, são ovos bem protegidinhos, inclusive eles são muito desidratados. Tem uma coisa especial que eles substituem a água por um açúcar chamado trealose, e isso permite com que a larva fique em condição lá dentro desse ovo, que pode sobreviver tanto a ácido, a pH muito ácido, radiação ultravioleta, temperatura de 0 absoluto até mais de 105 graus Celsius. Então elas são sobreviventes de condições muito adversas, mas quando elas são colocadas na água em condições ótimas para a sobrevivência dela, em condições favoráveis, o ovinho, né, a larva eclode e se transforma numa artêmia. Que interessante. Ó, isso aí é conteúdo do Guia dos Curiosos, que hoje é o canal do YouTube. Já vou dando, mas eu vou deixar, mas eu quero deixar para você, ó, @Guia dos Curiosos, isso no YouTube, que é um canal. Todo esse trabalho enorme desde 1995 tornou-se hoje um trabalho muito bem elaborado no Guia dos Curiosos na internet, né? Só para apresentar, essa é a bióloga chamada Raquel Azari, que é aquilo que eu falei. Eu não sei tudo, mas eu procuro quem saiba. Você vai atrás. E Kikos marinhos, que nos anos 70, 80 eram vendidos em saquinhos como se fossem monstros marinhos, né? Que eles chamavam de... E, na verdade, era um camarãozinho que a gente dava para alimentar peixe, as artêmias, né? Mas isso era vendido com uma embalagem de... Como se você tivesse comprado um monstrinho marinho. Um ET, né? Porque você punha na água, ele desenvolvia. E as pessoas gostam muito desse conteúdo retrô, né? Então, outro dia eu fiz um vídeo sobre fofoletes, os bonequinhos. Fofolete, que eram umas pequenininhas. Umas pequenininhas, que eram bonequinhas de sorte, vinham dentro de uma caixinha. Uma caixinha, né? Fósforo. Uma caixinha de fósforo. Meu Deus, que coisa interessante. Aliás, existe um fascínio hoje pelo essa coisa dos anos 80, que eu não entendo muito, eu vivi anos 80, mas é um fascínio que as pessoas têm hoje que eu não consigo entender por quê. É muito da memória afetiva, né? Mas as pessoas não viveram. Muitas pessoas não viveram isso. Tem pessoas novas, né? Que a maior parte do pessoal aqui é bem novo. Pessoas não viveram aquilo, mas tem uma coisa com aquilo que é impressionante. Mas logo, logo vai ter também, os anos 2000, eles vão ter a mesma sensação. Peraí que você não respondeu do Guia dos Curiosos, porque o Guia dos Curiosos depois virou também por temas. Nunca que ele consegue me responder. Ó, já que o assunto é curiosidade, a gente vai ter agora aqui ó, um VT de uma boneca que teve um novo filme que está dando o que falar. Todo mundo sabe, né, gente? É a Barbie, né? A gente teve a nossa versão aqui, a Suzy, mas você fez um sobre a Suzy. Acabei de fazer. Ele fez um... Tem aí o vídeo, eu vi do vídeo da Suzy. Vamos ver da Barbie, depois ele fala da Suzy. O filme Barbie, em cartaz há pouco mais de um mês, continua batendo recordes, tanto quanto a boneca que o inspirou. Criada há 64 anos pela americana Ruth Handler, a Barbie é a boneca mais vendida de todos os tempos. Só no ano de lançamento, 1959, foram vendidas 351 mil unidades. Atualmente, esse número já ultrapassou 1 bilhão de unidades
e as Barbies são vendidas em mais de 150 países. A boneca já teve mais de 200 profissões diferentes, até para inspirar as crianças a brincar e sonhar com diferentes carreiras. E o filme estrelado por Margot Robbie tornou-se a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos, com uma receita global superior a $1 bilhão. Desta forma, Barbie tornou-se também a maior estreia de um filme dirigido por uma mulher. Estima-se que a cada 3 segundos uma boneca Barbie é vendida no mundo. E considerando os novos modelos que foram produzidos na esteira do filme, o sucesso de vendas não deve diminuir tão cedo. Mas o mais interessante é que o Marcelo, esses dias, tem um vídeo no Guia dos Curiosos, pode ir lá, que ele faz um paralelo da Suzy com a Barbie, né? Porque a Suzy é a nossa boneca aqui, né? Inspirada na Barbie, né? Então, aí que essa que é a história curiosa. Eu comecei, durante a pandemia, a fazer pequenos vídeos. Sei. Primeiro para colocar no TikTok, influenciado pelos meus filhos mais velhos, para eu passar meu tempo, né? Papai, começa a fazer uns vídeos. Eu comecei a fazer vídeos de 1 minuto, contando curiosidades de coisas que eu tinha em casa. Né? E depois fui aumentando para fazer de marcas, de coisas que estavam acontecendo. Então, quando a Barbie fez aniversário, no ano passado, eu fiz um vídeo contando essa história da Barbie, né? Que ela foi inspirada numa boneca alemã, que era mais para adultos. Sei. E aí a americana que fez, o nome é da filha dela, Bárbara. Contei essas curiosidades que a gente viu no vídeo. Antes de saber que ia ter o filme. Tem o filme, que não é nem era... E quando eu fiz o vídeo da Barbie no ano passado, nos comentários as pessoas falaram assim, por que você não fala da Suzy, que é mais velha, que veio primeiro, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí quando estreou o filme da Barbie, todo mundo falando da Barbie, eu falei assim, puxa, eu vou fazer o contrário então agora. Agora eu vou falar da Suzy. E aí eu fui pesquisar e tem muita gente no Brasil que acha que a Suzy é mais velha. Não é. A Barbie veio primeiro. E a história é que nos Estados Unidos uma empresa, vendo o sucesso da Barbie, resolveu fazer uma boneca copiada da Barbie. A Barbie. E aí tudo pegou mal, né? Falou, poxa, boneca copiada. Então essa boneca ficou muito pouco tempo no mercado, né? A boneca copiada. E aí essa mesma empresa lançou depois uma chamada Tammy. Isso nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. No Brasil, a Estrela tentou comprar os direitos da Barbie para trazer para cá. Não conseguiu. E a Mattel não quis. Então, qual era a segunda opção? Trazer a Tammy. Tammy. Só que acharam que Tammy não tinha nada a ver o nome aqui. Com o nome daqui. Trouxeram a Tammy e deram o nome de Suzy, que era o nome de um gatinho que eles tinham lançado, era uma boneca em forma de gatinho, que tinha feito muito sucesso, a gatinha chamada Suzy. Falaram, vamos aproveitar o nome que tinha de sucesso e vamos colocar de Suzy. E aí colocaram Suzy. Na boneca que era mais ou menos... Era igual a Tammy. Igual a Tammy. Que era para ser igual a Barbie. Que era do concorrente da Barbie. A Barbie. Então, no Brasil, a Suzy veio primeiro. Mas a Barbie já existia nos Estados Unidos. Já existia. E o curioso, quando a Estrela finalmente consegue os direitos de trazer a Barbie, parou de fazer a Suzy. Parou de fazer a Suzy. Não existe mais Suzy. Agora existe. Agora existe a Suzy. Mais umas edições de colecionador que a Estrela relançou. Mas nós ficamos um bom tempo sem ter a Suzy no mercado. Agora, uma curiosidade. Agora, a Estrela ainda existe? Existe. Como fábrica, porque é uma fábrica brasileira. Mas é uma fábrica brasileira que hoje mais importa do que produz. Ela criava os brinquedos, mas licenciavam também brinquedos de fora também. De fora. Também, né? Inclusive tem umas brigas na justiça enormes. Sei. Com o Banco Imobiliário. Que chama... Porque a Estrela fazia uma versão abrasileirada. Ali, e aí, quando essas empresas americanas vêm para o Brasil, elas querem... não, agora a operação é minha. E a Estrela falou, não, peraí, mas eu já faço. Fazia. Então, hoje você vai no mercado, você tem lá Banco Imobiliário, tem o Monopoly, que é o mesmo jogo. É o mesmo jogo, Monopoly e o Banco Imobiliário. E tem vários, assim.
Hoje você encontra jogos... Mas então a estrela existe, então? Existe. Porque a estrela é que dominava essa coisa do mercado de brinquedo, né? A estrela é uma sobrevivente. A gente teve a Atma, que acabou. A Troll, que acabou. A Troll, né? A Troll era até daquele... Foi um... Dilson Funaro. Dilson Funaro, que foi ministro da Fazenda, né? A Troll. Olha, fazia o Velotrol, lembra de Velotrol, que era um... E a Troll... Bandeirantes fazia também. A Troll lançou as fofoletes no Brasil. Foi a Troll que lançou? E eram umas bonequinhas da sorte, e aí fui atrás da história, e foi meu vídeo agora que mais retorno teve. Fofolete? Eram umas bonequinhas criadas na Grécia, que aí a empresa chamada El Greco vendeu para a Itália. E na Itália, como elas vinham numa caixinha de fósforo, elas tinham um nome que eu não vou lembrar agora em italiano, mas que queria dizer alguma coisa como fósforo. E quando na França vão lançar, eles queriam também passar essa impressão de chama, de fogo. Então lá, fogo em francês é feu, né? Então foi feu, feulette. E aqui ficou folete pra... De fofo. Que, na verdade, o nome não tinha nada a ver com... Interessante. Fofolete. Tem uma pergunta aqui pro Marcelo. Como produzir conteúdo original e me destacar, se há tantas opções na internet? Esse é um desafio, né? Eu diria que isso foi sempre o que me motivou muito a procurar fazer alguma coisa diferenciada. Como eu disse, eu acho que a internet, ela se repete tanto, que as pessoas esquecem que sempre dá para ir além. E eu sempre procurei dar um passinho a mais na hora das pesquisas. E assim, como eu vi que estava mostrando marca ali, eu vou falar de uma marca. Você pode falar, pode lá. Nessa brincadeira de fazer esses vídeos, antes eu pegava as coisas que estavam em casa. Sei. Aí com o tempo eu comecei a ir ao supermercado com 2 listas, né? Uma para dispensa de casa e outra para fazer os vídeos, para mostrar os produtos. E quando eu comecei a fazer o Guia dos Curiosos, eu fui fazer o Guia dos Curiosos Invenções, em 1997, eu olhei o sabão em pó Omo e falei, poxa, por que será que chama Omo? De fazer uma pergunta que eu achava que as pessoas não faziam. E não tinha internet ainda, as empresas não tinham esses sites, quem somos. E aí eu liguei na Unilever, que fazia o produto, e perguntei por que o Omo chamava Omo. Ninguém sabia a resposta. Eles que faziam? Eles faziam. Aí falaram assim, puxa vida, a gente nunca parou para perguntar isso. Aí eles escreveram para a matriz na Inglaterra e eles receberam a resposta. Omo era a sigla de Old Mother Owl, que era a velha mãe coruja. E na primeira embalagem corujinha. Tinha corujinha. Que até os 2 olhinhos fazia e o nariz fazia o Então, aquilo, as pessoas ficaram tão felizes que ninguém sabia, né? E aí você pensa, né? Fala, puxa vida, isso era naquele tempo, agora todo mundo sabe o que é. Aí eu estava fazendo compras e tal, e vi o inseticida SBP. Por que chama SBP? Aí eu falei, puxa, aí, ó, SBP deve ter algum significado, essa sigla. Não, no rótulo não vem explicando? Aí eu peguei, peguei o nome da empresa, que é a Hackett, e é uma empresa que é dona da marca há 20 anos. Quem lançou o SBP no Brasil foi a Refinações de Milho Brasil, que fazia maisena. Isso. E aí eles lançaram o SBP e foi um estouro, era o segundo produto mais vendido deles, só perdia para a maisena. E eles venderam a marca para uma empresa americana e desde o ano 2000 e pouco... Foi para a Hackett. Aí eu escrevi para o pessoal da Hackett perguntando, e eles foram muito gentis comigo e disseram assim, Marcelo, SBP significa Sistema Brasileiro de Proteção. Falei, não é. Não é possível. Falei, olha, tem isso por escrito em algum lugar? Não é. Não, é sim, não sei o que e tal. Eu falei, não é. E aí eu falei assim, eu vou gravar um vídeo dizendo que eles me disseram isso, mas que eu achava que não era, porque eu tenho certeza que quando eu publicar, alguém vai saber. Bom, aí eu fiz o vídeo e falei, gente, a Hackett me disse isso, mas eu não acredito que é Sistema Brasileiro de Proteção. Não faz o menor sentido. Não. Né? E as pessoas ali comentando que eu tinha razão, que não podia ser, e aparece uma pessoa de Porto Alegre dizendo,
não é isso. E aí ele me mandou uns recortes de jornal na época do lançamento do produto, né, que ele achou no jornal e que não tinha nada a ver com o Sistema Brasileiro de Proteção. E aquele tipo de inseticida foi um novo tipo de inseticida que tinha princípios ativos que não faziam efeito em mamíferos. É o piretroide. E aí ele falou assim, olha, e a empresa que criou esse produto, ela leva o nome do fundador, que era Sidney Barclay Penick. E a sigla do nome do fundador, né, é o SBP. É uma empresa de 1914. Gente. E aí é aquilo, né? Então, como fazer o diferente? É o procurar. Porque às vezes a informação está toda na internet, mas está toda perdida. Então, mas interessante, olha que interessante, e olha onde você foi. Aliás, o SBP é o primeiro inseticida, porque eu também já fui atrás desse negócio. É o primeiro inseticida com base em piretroide. Piretroide é o piretro que é produzido no miolo da margarida. Ele é piretroide. Tanto é que a margarida é um grande... mata insetos justamente por causa disso. Tem mais uma curiosidade aqui, vamos ver. Aqui, ó, você sabe... A cidade paulista de Tabatinga anunciou que está construindo o primeiro jardim zoológico de bichos de pelúcia do mundo. Ah, é? E onde fica Tabatinga? Tabatinga é uma cidade de 17 mil habitantes que fica no centro-oeste do estado, a 330 quilômetros de São Paulo. Ela é conhecida como a capital nacional dos bichos de pelúcia. E por quê? É porque as primeiras empresas de bichos de pelúcia começaram a se instalar na cidade há 25 anos. E hoje elas já são mais de 60. E o que esse zoológico vai ter? Em vez de bichos tradicionais, os visitantes poderão ver bichos de pelúcia. É uma atração a mais para os 40 mil turistas que visitam a cidade todos os anos. E uma coisa que com certeza esse zoológico não terá é aquela placa "Não dê comida aos animais". Muito interessante. Interessante você sendo ventríloco também, né? Porque você tampou a boca. Na verdade, eu queria mostrar minha coleção de Muppets. Como eu falei, para fazer os vídeos eu tenho que ter o objeto. As pessoas falam, por que você não fala sobre a história da Ferrari? Eu falei, eu não tenho uma Ferrari. Eu não tenho uma. Olha aqui, o Guia dos Curiosos, ele na verdade, ele continua sendo uma referência, mesmo a gente, como eu disse, mesmo tendo internet, mesmo tendo fonte de informação, mas continua sendo esse guia, sendo essa fonte de informação segura. Segura porque, como você disse, vai aos especialistas, vai às pessoas e tem mais ou menos ali uma fonte que a gente pode confiar, né? Ele precisa, então, você fez depois o Guia dos Curiosos sempre temáticos, né? O primeiro O primeiro foi geral, aí eu comecei a fazer os temáticos, né? Então tem esportes, tem Brasil, língua portuguesa que eu adoro, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, os Invenções hoje é o campeão. Isso aí foi o segundo que você... Terceiro. Então fui fazendo temáticos. E quando o Guia dos Curiosos completou 25 anos, em 2020, na verdade eu acabei lançando quando ele fez 26, por causa da pandemia, eu fiz o Guia dos Curiosos edição fora de série. Esse aqui. E por que eu chamo edição fora de série? É uma brincadeira, porque todos os outros, eles são em preto e branco, eles não têm ilustrações grandes. Então eu quis fazer uma parte comemorativa, contando a história dos 25 primeiros anos, e depois fazendo um que lembrasse o primeiro, que é dividido por temas. Então, como ele foge um pouco dos outros, eu chamei de edição fora de série. É o único colorido, ele tem uma pegada mais jovem, no sentido de muita ilustração, muita foto. Eu criei essa brincadeira. Então, ele é o 10º título da coleção. Interessante. Olha que umas perguntas que ninguém... Por que não existe nota de R$3, né? Interessante. As perguntas talvez sejam mais interessantes do que as respostas. As respostas também são boas. Muito então, interessante. Esse é o 10º volume da coleção. Se eu contar os 3 infantis, seriam 13, né? 13. São 13 no total. E eu fui criando também, eu sempre gostei muito, Padre Juarez, de escrever histórias, né? As pessoas me conhecem mais pelo Guia dos Curiosos, mas eu tenho já 11 romances juvenis publicados. Olha,
Você escreveu para a série Vagalume já, né? A série Vagalume na verdade, no Brasil, as pessoas que gostam de ler, começaram a ler com a série... Eu li quase todos os séries no início. Xisto no Espaço, Escaravelho do Diabo. Muitas pessoas passaram a escrever e passaram a ler por causa Então agora eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe ainda. Mas fica entre nós. Isso mesmo. Agora em novembro eu vou lançar um livro chamado Detetive Vagalume e o Misterioso Caso do Escaravelho. Olha que interessante. É uma homenagem que eu estou fazendo como leitor e autor para os 50 anos da coleção Vagalume. Não é possível. 50 anos já vai fazer. 50 anos. Ela começa em 73. Túnica, Carniça, tudo é... Os primeiros foram Éramos Seis. A Ilha Perdida, Coração de Onça... Não, é isso? Eu não vou lembrar todos agora, mas foram 4. A Ilha Perdida é uma... Então, tem esse... Túnico, depois Túnica e Carniça, eu lembro que eu li... É muito interessante, porque junto com a série Vagalume, tinha uma outra também que eu gostava muito de um livro que era... Para começar de... para gostar de ler. Para gostar de ler. Que veio depois. E depois, que eram crônicas maravilhosas. No começo, sempre do Fernando Sabino, do Paulo Mendes Campos, do Rubem Braga. E tem mais um. Eram quatro. Rubem Braga, Fernando Sabino que eu gosto. Sabino, Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos e falta um. Ai, desculpa, o que falta. Por que que o Dadinho tem quarto centenário escrito na embalagem? Veja esse VT, veja essa curiosidade. O famoso docinho de amendoim Dadinho foi lançado no dia 25 de janeiro de 1954, uma data histórica para a cidade de São Paulo. Naquele dia, São Paulo comemorava seu quarto centenário. Aliás, o nome original do docinho era quarto centenário. Ele foi criado em homenagem à festa. Depois, com o tempo, por causa do seu formato, as pessoas apelidaram o docinho de Dadinho, e a empresa acabou adotando o nome Dadinho. Uma das novidades era essa embalagem prateada, charmosa. E o docinho traz aqui, deixa eu mostrar na embalagem que fica melhor, o símbolo criado por Oscar Niemeyer para o quarto centenário. E para terminar o vídeo, todo vídeo de comida acaba com o apresentador comendo, Então não vou ser diferente, ó. Agora pode acabar. O Dadinho, então, na verdade, quem deu o nome foi o povo que deu o nome. Porque começou com o quarto centenário e tem até uma história curiosa, porque eu sou a pessoa que mais guarda coisas achando que um dia elas vão se tornar históricas, Mas isso eu peguei do meu pai. Que eu tenho guardado, ele foi para a festa no no viaduto do Chá ali, do quarto centenário, ele foi para lá. E alguns aviões fizeram a tal da chuva de prata, ficou muito famosa na cidade, jogando aqueles papéis prateados, igual a embalagem do Dadinho na cidade. E o meu pai guardou aquilo. Seu pai guardou? Ele me deu. Eu tenho alguns guardados. Que interessante, que foi jogado no quarto centenário. Então, tudo que é show, essas coisas que jogam alguma coisa, eu cato também. Vou deixar de herança para os meus filhos também. Uma hora vai servir para alguma coisa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo que você tem produzido muito conteúdo para o YouTube, produzido de conteúdo digital. Isso não vai acabar com o Guia dos Curiosos, Não, é assim... Eu digo assim, o Guia dos Curiosos impresso. Eu tô pensando agora em refazer toda a coleção com essa cara colorida, Na verdade, dar esse novo ar que esse ganhou, que eu acho que tem mais a cara da garotada de hoje do que os anteriores. Então eu começo... Esse, na verdade, que é o 10º, ele passa agora a fazer com que eu atualize os outros. O único que eu não vou mexer com a cara é o primeiro. Porque esse o primeiro ele é muito histórico e ele tem atualizações de tempos em tempos, mas a cara vai continuar mesmo. Mas é só uma atualização. Uma atualização. E sempre acaba ganhando mais páginas, Porque sempre vem uma coisa vai puxando a outra.
Mas eu acho que agora o mundo pede que a marca vá para o digital. Então agora eu tenho gravado de 2 a 3 vídeos por semana com curiosidades e está indo super bem, muito acima do que eu esperava. Hoje, somando todas as redes sociais, o Guia dos Curiosos tem quase 1 milhão de seguidores, né? Nossa Senhora! Somando todas as redes, então é muita gente. Muito curioso, muito Então curioso. isso é muito bom. Terminou? Toda vez, tá vendo? Eu me toda recuso vez a que ir embora. Toda vez que o programa começa a ficar mole, tá Ainda vendo? bem que eu contei a história antes. Tá eu vendo? sei como Tá é. vendo? Ninguém avisa, ó, falta 3 minutos. Aí acabou. Não, acabou e pronto. Acabou, vamos embora. Você vai... Eu vou deixar agora todos os acessos ao Guia dos Curiosos. Primeiro, o Guia dos Curiosos no formato mais clássico e mais gostoso, que é o Guia dos Curiosos no livro aí que você pode ter. Né? Hoje todos estão pela Panda, né? Todos pela Panda. Né? Pela Panda. E não tem, a gente está falando para o Brasil inteiro, de repente, livraria, eu sei que às vezes é difícil em muitos lugares. Pela Panda dá para comprar pela... Hoje é muito fácil me encontrar, né? Guia dos Curiosos em qualquer rede. Eu tô no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Spotify. Todo lugar. Todo lugar. E tem o site do Guia dos Curiosos. guiadoscuriosos.com.br, tá lá, ó. guiadoscuriosos.com.br. Lá tem todas as informações, até para comprar o livro também. Tem o link direto. Para comprar. E a editora é a Panda Books, tem todos os meus livros todos também. Os livros também, todos os livros. No Instagram, você começa a seguir, porque tem muita coisa boa, muita coisa mesmo de qualidade. @Guia dos Curiosos. No YouTube, o canal do YouTube é @Guia dos Curiosos, porque você vai ter, marca lá, começa a seguir sempre, então 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, 2 vezes. No YouTube é um programa aos sábados, no mesmo horário que eu fazia na rádio. Na rádio, tá. Das 10 ao meio-dia, mas depois fica lá. Fica lá. Hoje tem 2.000 vídeos ali para as pessoas. Que beleza, gente, que beleza. Tem muita coisa. Beleza. E a gente vai encerrar o programa hoje com um clipe do Pato Fu, com a música Sobre o Tempo. O convidado aqui, ó, fez uma entrevista com a vocalista da banda para saber de onde veio o nome Pato Fu. De onde veio esse nome, Pato Fu? Na verdade, eles pensaram primeiro em fazer Gato Fu, que eles viram numa tirinha do Garfield. Ah, tá. O Garfield falou, eu luto o Gato Fu. E aí eles falaram, vamos chamar de Gato Fu? Mas e se tiver Gato problema? Fu, por causa do King Kung Fu. Era uma piada. Aí falaram assim, mas depois pode ter problema lá de direitos autorais e tal. E aí, então vamos fazer Pato Fu porque não tem nada a ver. Aliás, eu descobri uma coisa, a última, gente, eu vou embora. Não, vai. Eu juro que eu vou embora. E aí eu publiquei, o Garfield acabou de fazer aniversário, 45 anos. E aí eu publiquei um vídeo com a historinha do Garfield. E aí um leitor, um espectador, um fã, falou assim, puxa, você só não disse que a primeira tirinha do... Eu falei a data, mas ele falou, a primeira tirinha do Garfield foi publicada numa segunda-feira. E ele odeia segundas-feiras. É verdade, é verdade. Só vai melhorando, então... Olha que interessante. Tem muito disso das pessoas também mandarem informações que ajudam depois a melhorar o conteúdo. Muito bom, muito bom. Então, Pato Fu veio do Gato Fu, que não foi Gato Fu, mas é Pato Fu, que canta pra gente agora.